Eu sou a professora Silvia Talhalenha, da Universidade Federal de Santa Catarina, e vou falar nesse vídeo sobre o conceito de matrizes. Vamos considerar esses slides baseados no livro do Alfredo Steinbruch e do Paulo Winterli, Álgebra Linear, tá bom? Então vamos iniciar apresentando a definição e a representação do conceito de matrizes. Não é novidade para a maioria de vocês, mas vamos deixar formalizado aqui, tá bom? Então chama-se matriz, a gente pode chamar então um quadrado, né, na verdade um retângulo também, dependendo da quantidade de elementos, né, mas a gente pode pensar como sendo uma tabela, melhor utilizando esse conceito, em que a gente tem vários elementos dispostos em linhas e colunas, tá? Então, em geral, esses elementos vão ter duplo índice, então o primeiro índice desse elemento a gente vai indicar a linha, né? Então o AIJ, por exemplo, aqui é um elemento que está na iésima linha e jésima coluna, tá bom? E a quantidade de linhas e colunas define aquilo que a gente chama de ordem da nossa matriz. Então a gente pode representar AM,N, assim entre parênteses, ou simplesmente A vezes M, né? Entendendo então, a gente lê AM por N, né? E como vocês vão observar, os conceitos de matrizes são conceitos bastante interessantes quando vocês precisam representar informações que dependem de dois dados, né? Por exemplo, se eu pensar em dias da semana, vamos pensar então segunda e terça-feira, quantos alunos estavam presentes na aula de segunda-feira, né? Então, por exemplo, eu colocar a primeira linha na segunda-feira. Então, eu tinha uma quantidade de alunos na segunda-feira e dois alunos na terça-feira, 3 alunos na quarta-feira e assim por diante. E eu posso pensar na segunda semana, né? Então, por exemplo, ou eu posso pensar num outro conceito, né? Eu posso pensar, por exemplo, a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula e assim por diante. Então, a primeira linha se referiria à primeira aula, a segunda linha à segunda aula e as colunas aos dias da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira, na primeira aula tinha um aluno, na segunda aula 2 alunos. Já na terça-feira, na primeira aula 2 alunos e na segunda aula 4 alunos. Então, as matrizes são úteis para representar esse tipo de informação, tá bom? Então, como eu comentei ainda há pouco, né, eu falei um quadrado, mas pode ser um retângulo. Então, quando a gente diz que a nossa matriz tem uma quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas, né, então nesse caso aqui a gente tem 2 linhas e 3 colunas, a gente fala que essa matriz é uma matriz retangular, tá bom? Da mesma forma, eu também posso definir a matriz coluna, ou seja, uma matriz que só tem uma única coluna, não importa a quantidade de linhas. Já a matriz linha, ela tem uma única linha, independente da quantidade de colunas. Então, aqui, por exemplo, 2, 5, 3 é uma matriz coluna e a matriz 1, 5, 7 define uma matriz linha. Já a matriz quadrada, obviamente, então ela vai ter a mesma quantidade de elementos tanto na linha quanto na coluna. E nesse caso, a gente fala que a sua ordem é ordem n, não precisa falar n por n. Então, a gente pode falar de ordem n, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma matriz de ordem n, e aqui, por exemplo, em A gente tem uma matriz de ordem 2, com os elementos 1, 7 na primeira linha e os elementos 2, 3 na segunda linha. Outro elemento que é importante a gente definir é a diagonal principal. Então, a diagonal principal, ela é definida por aqueles elementos A e J que tem o I igual a J, ou seja, esses elementos que ocupam essa diagonal aqui, tá bom? Então, a gente tem o A11, A22, ANN. Então, esses elementos de A11 até ANN definem, então, a diagonal principal dessa matriz. Então, no exemplo que acabamos de verificar, de ordem 2, os elementos 1 e 3 definem a diagonal principal dessa matriz de ordem 2. Outro conceito é a diagonal secundária. Então, nesse caso aqui, os elementos A e J, que tem a propriedade de que a soma de a I mais J coincide com N mais 1, definem a diagonal secundária. Então, na prática, visualmente, seria essa diagonal aqui, tá? Então, ao passo que a principal é o 1, 2, 2 até a NN, a secundária, ela começa em A1N, a 2n menos 1 até a n1, ou seja, essa diagonal aqui é a nossa diagonal secundária, tá bom? E aqui no nosso exemplo que acabamos de verificar, então, a diagonal secundária é dada pelos elementos 7 e 2.
Então, já vimos alguns tipos de definição, agora nós vamos passar para alguns tipos de matrizes, né? Então, a matriz diagonal vai ser uma matriz quadrada que tem os elementos A e J todos nulos, tá bom? Quando o I é diferente de J, ou seja, ela possui elementos diferentes de zero apenas na diagonal principal. Fora da diagonal principal, todos esses seus elementos são nulos. Então, aqui, por exemplo, essa matriz de ordem 3 tem diagonal principal formada pelos elementos 1, 2 e menos 1. É uma diagonal, é uma matriz diagonal, porque fora da diagonal principal, todos os seus elementos são nulos. Né? Aqui na matriz B, observem que eu tenho um elemento na diagonal principal sendo nulo, mas isso não tem problema. Observe que eu só tenho elementos diferentes de zero na diagonal principal. Fora dela, todo se anula. Ela continua sendo uma matriz diagonal, mesmo que ela tenha algum elemento nulo em sua diagonal principal. Já a matriz escalar, ela tem a propriedade de, além de ser uma matriz diagonal, todos os elementos em sua diagonal principal são iguais, é um escalar, tá bom? Então, nesse caso aqui, por exemplo, essa matriz de ordem 3, cujos elementos na diagonal principal são dados por 2, então a gente tem o A1, o A1, o A2, 2 e o A3, 3, todos iguais a 2, que é um escalar. Então, essa matriz é definida como matriz escalar. Já a matriz identidade ou a matriz unidade é uma matriz bastante importante, como vocês vão verificar, porque nós a utilizaremos para verificar algumas propriedades, né, ou para cálculo de inversos e assim por diante, como veremos mais adiante. Então, essa matriz identidade, na verdade, ela é uma matriz escalar, ou seja, os elementos da diagonal principal são todos iguais, só que além de serem todos iguais, eles são iguais a 1, tá bom? Então, essa matriz aqui, por exemplo, é uma matriz identidade de ordem 3, mas eu poderia ter uma matriz identidade de ordem n qualquer, tá bom? Já a matriz zero, que é outra matriz importante também, como vocês vão observar mais para frente, ela é o elemento neutro da adição de matrizes, é uma matriz de ordem qualquer, em que todos os seus elementos A e J são formados por zero, são todos nulo. Então, essa é a nossa matriz zero. Observem que a notação aqui eu coloquei um O em negrito itálico, tá bom? Então, não é um zero, é um O de matriz nula, tá bom? Agora que já relembramos alguns conceitos ou aprendemos algumas definições, nós já estamos preparados para relembrar, então, ou definir as operações de matrizes. Vamos começar com a operação que fala que duas matrizes são iguais. Então, quando que eu tenho a igualdade de duas matrizes A com elementos A e J e uma matriz B com elementos B e J? Eu só posso afirmar que a matriz A é igual à matriz B se todos os elementos A e J são iguais aos elementos B e J, né? Então, por exemplo, aqui se eu considerar essa matriz A e essa matriz B, observem que a posição A1 é 0, a B1 é 0, a 2,1 é 2 e a B22 é 2, ou seja, todos os elementos A e J são iguais aos elementos B e J. Então, nesse caso, a gente pode concluir, sim, que a matriz A é igual à matriz B. Observem que para ter essa comparação, eu preciso que a matriz A e a matriz B possuam a mesma ordem, M por N. Então, aqui nesse nosso exemplo, a matriz A é uma matriz de ordem 3 por 2, assim como também é a nossa matriz B. Então, eu só consigo comparar duas matrizes se elas possuem a mesma ordem. Isso é importante lembrar. Já a segunda operação, nós vamos verificar então a adição de matrizes. Como que eu vou adicionar matrizes? Então, da mesma forma, nós vamos considerar duas matrizes de ordem M por N, a matriz A e a matriz B. Então, eu preciso que elas também tenham a mesma ordem. E nós vamos definir a matriz resultante soma como sendo aquela matriz formada pelos elementos C e J, em que a gente tem o A e J mais o B e J, ou seja, C e J é a soma do elemento A e J mais B e J. Então, a gente está somando os respectivos elementos de cada linha e cada coluna. Tá? Então, uma outra notação que a gente pode representar é assim, entre chaves, né? Desculpa, entre colchetes, A mais B com índice J. Isso aqui é definido, então, como sendo a soma do elemento A e J mais o elemento B e J. E vamos considerar, então, como exemplo, essa matriz A de ordem 2 por 3 e essa matriz B também da mesma ordem, porque senão a gente não consegue fazer a soma, né?
Vamos calcular então a soma da matriz C, A mais B. Então, a gente começa só copiando a matriz A matriz B, e a gente soma então elemento a elemento. Então, eu vou somar o elemento A11 com o elemento B1, portanto, 1 mais 0 na primeira entrada, depois o elemento 2 mais 1 na segunda entrada, ainda na primeira linha, e o elemento 3 mais 4 na terceira entrada da primeira linha, e faço analogamente com a segunda linha das duas colunas. Então, eu vou ter menos 2 mais 2, depois 3 mais 5 e depois 0 menos 2, que vai nos resultar, então, a matriz C dada por 1, 3, 7, 0, 8 e menos 2. Bem fácil, né? Mas lembrem que eu só consigo somar matrizes que possuam a mesma quantidade de elementos, porque a gente soma os respectivos elementos, tá bom? E temos também a matriz oposta. O que é uma matriz oposta? Então, dada uma matriz de ordem M por N, a gente vai chamar a oposta dessa matriz A, e a gente denota por menos A matriz A', tal que A mais A' coincide com a matriz nula, tá? Ou seja, o oposto de A é aquela matriz que, quando você soma com A, o resultado é a matriz nula, né? Então, se a gente pensasse, por exemplo, em números reais, o oposto de 4 seria o menos 4, porque o 4 mais o menos 4 daria 0, que é o elemento neutro da adição dos números reais. Da mesma forma, a operação de matrizes tem, então, como elemento neutro o zero matricial. Portanto, o oposto aqui vai ser aquela matriz em que você soma o seu oposto, né? Então, vamos considerar aqui, por exemplo, essa matriz A, de ordem 3 por 2, né? Então, vamos colocar a sua oposta. Aqui, então, observem que a oposta de A tem todos os elementos a e J com sinais trocados. Então, aqui eu tinha menos 1, aqui é 1, aqui era 2, aqui é menos 2 e assim por diante. Então, a hora que a gente faz a soma da matriz A com a oposta de A, eu tenho, então, o resultado, a matriz nula. E a gente tem as seguintes propriedades para adição de matrizes, tá? Então, a soma, ela é associativa. Então, se eu estiver somando 3 matrizes, tanto faz eu somar as duas últimas com a primeira ou as duas primeiras com a terceira. E isso aqui eu posso generalizar para uma soma finita, tá? Então, eu posso somar aos pares e brincar com a posição desse parênteses. Então, vale a propriedade da associatividade. Então, a gente tem aqui o elemento neutro da adição de matrizes. Então, somar a matriz A com a matriz nula ou somar a matriz nula com a matriz A vai resultar sempre a matriz A. A gente tem a existência do oposto, então, somar A com o seu oposto sempre vai resultar na matriz nula, né? Oposto mais A ou A mais o oposto. E vale também a comutatividade da adição, tá bom? Então, se eu somo A mais B ou somo B mais A gente vai ter o mesmo resultado, né? E aí, como com essas propriedades aqui, a gente já consegue fazer também uma nova propriedade que é a diferença de matrizes. Então, eu posso fazer A menos B como sendo a soma de A com o oposto de B, tá bom? Então, eu posso fazer o C e J como sendo A e J menos o B e J. E a gente já tem, então, todas as propriedades que valem para a soma de matrizes, também valerão para a subtração de matrizes, né? Considerando aqui I de 1 até M e J de 1 até N. Agora, a gente pode também fazer a terceira operação, que é o produto de uma matriz por escalar. Então, eu vou conseguir multiplicar um escalar lambda por uma matriz B qualquer, quando eu faço o produto dos elementos dessa matriz por esse escalar elemento a elemento. Ou seja, o novo elemento da matriz B, o B e J, ele vai ser, então, calculado fazendo o produto de lambda vezes A e J para todo I e para todo J, né? Então, eu posso escrever a notação alfa A e J ou alfa A e J já com a representação do seu elemento. Então, nesse caso, a gente diz que a nossa matriz B ela é um múltiplo da matriz A, um múltiplo escalar.
Então, por exemplo, se a gente considerar aquele exemplo da matriz 3 por 2 que a gente acabou de considerar no exemplo anterior, vamos multiplicar essa matriz pelo escalar menos 3. Então, o que a gente faz é fazer menos 3 vezes A, onde A é essa matriz, e pela definição que a gente acabou de ver, a gente entra com a multiplicação dentro da matriz elemento a elemento, o que vai nos resultar, então, na matriz menos 3, 6, menos 9, 12 e 15, menos 18, tá bom? Então, não se esqueçam, para multiplicar uma matriz por um número qualquer, basta multiplicar todos os números dessa matriz por esse número que você está querendo multiplicar. Agora a gente vai ver o produto de uma matriz por outra. E aí vocês vão ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Então vamos considerar esse exemplo aqui da matriz A, que é uma matriz 1 por 4, e uma matriz B, que é 4 por 1. Então a gente vai fazer a multiplicação de elemento a elemento somando, tá bom? Qual a condição para que a gente garanta que exista esse produto de A vezes B? A condição vai ser o seguinte: então, para a gente multiplicar uma matriz A, nesse caso de 1 por 4, pela matriz B de 4 por 1, é que a quantidade de colunas na matriz A, ela deve ser igual à quantidade de linhas da matriz B, porque, como vocês vão observar, a gente vai multiplicar elemento a elemento e realizar essa soma. Então, a gente precisa ter os respectivos elementos para garantir essa definição de produto. Então, aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Eu costumo colocar esse esquema gráfico aqui para saber se eu consigo ou não fazer o produto dessa matriz A e já identificar também a ordem da matriz resultante quando esse produto é possível ser realizado. Então, a gente viu aqui que a nossa matriz A ela é de ordem 1 por 4, a nossa matriz B é de ordem 4 por 1. Então, todas as vezes que o número do meio aqui, olha, o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda forem iguais, você vai sim conseguir fazer esse produto. E a ordem da matriz resultante, como a gente vai observar, vai ser exatamente esse número de fora aqui, ou seja, vai ser uma matriz 1 por 1. Vejamos. Então, se a gente vai fazer esse produto aqui, então o que a gente vai fazer é 4 vezes 6, mais 3 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 5 vezes 3, que fazendo essas somas, esses produtos aqui, vai resultar em 61, um único elemento. Então, esse elemento aqui define uma matriz de ordem 1 por 1, que, como eu falei para vocês aqui, era os elementos de fora aqui desse esquema. Será que eu consigo fazer um produto BA? Então, nesse caso, observem que a nossa matriz B é uma matriz 4 por 1 e a nossa matriz A é uma matriz 1 por 4. Então, a gente ainda tem ali a quantidade de colunas iguais à quantidade de linha, né? Então, a gente tem quatro colunas aqui nesse caso e aqui 4 linhas, e a gente tem a quantidade de linhas aqui igual a quantidade a quantidade de colunas, né, dessa aqui que é uma, pela quantidade de linhas, que é uma na matriz A. Agora eu tô olhando B vezes A, tá bom? Então, nesse caso, sim, eu vou conseguir fazer o produto, só que observem que agora o meu produto resultante, ele vai ser uma matriz de ordem 4 por 4. Eu já coloquei o resultado diretamente aqui, mas daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês como que a gente calculou esse produto aqui, tá bom? E aí fica mais fácil para entender. Aqui eu só quero chamar a atenção a relação de verificar se é possível ou não realizar esse produto, tá? Então, aqui eu expliquei como calcula esse produto da matriz A por B, que era uma 4 por 1 por uma 1 por 4, e no próximo slides eu mostro para vocês como que a gente chegou nesses resultados aqui, tá? Então, observem que o AB tem ordem 1 por 1 e o BA tem ordem 4 por 4, né? Então, só para ressaltar ali, né, que como que eu calculei, então, como que eu defini a ordem da matriz resultante. Eu repeti aquele esquema que eu tinha acabado de colocar para vocês. Então, eu olho os elementos internos para verificar se eu consigo fazer o produto, e a ordem do produto resultante são os elementos externos aqui dessa relação na ordem. Então, agora vamos verificar então como que vai ser feito o cálculo de um elemento qualquer de uma matriz produto. Vamos considerar a matriz A de ordem 2 por 3, uma matriz genérica qualquer, e uma matriz B de ordem 3 por 3. Então, quando a gente faz o produto da matriz C
que é uma matriz de ordem 2 por 3, nesse caso, né? Então, a resultante vai ser uma matriz de ordem 2 por 3, como que esse produto vai ser obtido, tá? Então, como que vou definir, por exemplo, o elemento C11, ou como que eu vou definir, por exemplo, o elemento C22, 23, né? Um elemento genérico qualquer. Depois a gente faz um exemplo numérico também, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, na verdade, aqui o que a gente vai fazer para determinar o C1 e o C23 é o seguinte. Então, a gente vai fazer, para calcular o C1, a gente vai fazer a soma do produto da primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B. Então, a gente fixa a primeira linha, né? Porque o índice 1 aqui do C11 da primeira matriz, e a gente fixa também a coluna da segunda matriz, tá bom? Então, a gente fixa a linha 1 e a coluna 1, eu destaquei aqui até em vermelho e em verde para ficar mais fácil a identificação visual. Então, a gente faz a soma, a gente faz esse produto somando, então vai ficar o A11 vezes o B11, mais o A12 vezes B12, mais A13 vezes B13. Então, esse elemento aqui é o elemento resultante, o C11. Da mesma forma, a gente, para calcular o C23, agora a gente fixa, né, já que eu tenho a linha 2 aqui, então eu vou fixar a linha 2 na primeira matriz e a coluna 3 na segunda matriz, tá? Então, agora eu vou fazer o produto dos elementos da segunda linha com a terceira coluna. Então, a gente realiza, então, o C23 como sendo o A21 vezes B13, mais A22 vezes B23, mais o A23 vezes o B33, tá? Então, aqui a gente verificou como calcular esses dois elementos e a gente generaliza para calcular todos os outros elementos. Então, a gente sempre vai fixar a iésima linha, a jésima coluna, realizando o produto com a soma, tá? Então, o que a gente vai fazer é C e J vai ser a soma da iésima linha pela a jésima coluna somado, tá bom? Então, aqui já tem a expressão geral para o cálculo de um elemento C e J qualquer, quando você considera uma matriz de ordem N por M qualquer. Tá? Então, agora voltando ao nosso exemplo numérico, vamos considerar que a gente tem a matriz 4, 2, 6, 2, 5, 3 e a matriz B dada por esses elementos aqui. Então, a gente tem uma matriz A de ordem 2 por 3 e uma matriz B de ordem 3 por 4, tá bom? Então, aqui o que a gente vai fazer a gente vai fixar a primeira linha em a primeira coluna, e aí a gente tem, então, a nossa matriz resultante, que vai ser uma matriz de ordem 2 por 4, obviamente, né? Então, a gente vai completar todos esses elementos aí. Então, começando pelo C1, que é linha 1, e coluna 1. Então, o que a gente faz é o seguinte, 4 vezes 5, 20, mais 2 vezes 2, 4, mais 6 vezes 1, 6, que vai dar, somando tudo, igual a 30. Depois a gente passa para o segundo elemento, ainda na primeira linha, então eu só vario agora a próxima coluna, tá bom? Então eu passo para a próxima coluna, ainda mantendo a primeira linha, já que eu estou calculando os elementos da primeira linha ainda. Então agora é só fazer 4 vezes 2, 8, mais 2 vezes 3, 6, mais 6 vezes 2, 12, somando isso dá igual a 26. Passo para o terceiro elemento da terceira coluna, ainda fixando a primeira linha, realizo a soma e o produto, que vai dar 60, e por fim eu passo para a última coluna, fazendo da mesma forma, ainda com essa linha fixada. Isso aí vai dar, então, um total de 40. Agora que eu finalizei a primeira linha da matriz produto, eu passo para cálculo dos elementos da segunda linha. Então, agora eu passo para a segunda linha da primeira matriz também, e também vou percorrendo as colunas da segunda matriz para obter os elementos da coluna dessa segunda linha da matriz produto. Então, para a primeira coluna, a gente vai considerar também a primeira coluna e faz o produto 2 vezes 5, 10, mais 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 1, 3. Então, isso daqui vai dar um total de 23. Para calcular o segundo elemento, a gente passa para a segunda coluna, da mesma forma a gente chega em 25, o terceiro elemento na terceira coluna, que vai dar 34, e por fim, o último elemento aqui da última coluna, passando também para a última coluna, a gente tem esse produto, essa soma resultante igual a 20, tá bom? Então, não se esqueçam, para fazer esse produto, eu preciso verificar que a mesma quantidade de elementos das colunas tem que ter a mesma quantidade de elementos das linhas, porque como a gente vai fazer produto aos pares, eu não posso deixar
nenhum elemento sem o seu par para ser multiplicado. Então, aqui 2 vezes 1, mais 5 vezes 0, mais 3 vezes 6. Se eu tivesse mais uma linha aqui, eu não teria um representante lá para fazer esse produto. Então, o produto não estaria bem definido, a soma não teria bem definida ali. Tá? E aí eu deixo como exercício para vocês, para calcular, então, a matriz, dada a matriz A de ordem 2 por 3 e a matriz B de ordem 3 por 3, verificar o cálculo desse produto, então. É possível multiplicar a matriz A pela matriz B? Se sim, qual a ordem da matriz resultante, né? Se sim, qual é essa matriz resultante, tá bom? Então, respondam esses conceitos para nós depois, tá bom? Aqui eu vou comentar rapidamente, né? Pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos e depois vejam aqui a solução. Então, sim, como a gente tem a mesma quantidade de colunas e linhas, mesma quantidade de colunas e de linhas, a gente vai conseguir fazer o produto. Então, a primeira resposta é sim. A ordem da matriz resultante vai ser, então, uma matriz de ordem 2 por 3, né? Olhando no nosso esquema aqui, a gente consegue ver facilmente isso. E aí a gente faz o produto para responder a terceira, né? Eu quero calcular, então, a matriz resultante. Então, a gente fixa a primeira linha com a primeira coluna. Dá uma pausa aqui. Então, a gente tem aqui uma matriz de ordem 2 por 3 como matriz resultante, né? Porque a gente tem aqui a mesma quantidade de colunas igual a quantidade de linhas. E a gente tem, então, a matriz resultante como sendo, então, o número de linhas pelo o número de colunas, tá bom? Então, nosso 2 por 3 ali. Aqui eu tenho o cálculo da matriz, eu vou passar rapidamente aqui como que a gente chegou nesses cálculos. Então, para calcular aqui o primeiro elemento da primeira linha, né? Então, eu fixei a primeira linha com a primeira coluna, né? Eu destaquei em cores aqui para identificar mais fácil. Então, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0, menos 3 vezes 5. Da mesma forma, eu passo para o segundo elemento, depois para o terceiro elemento. Então, observem que aqui para obter o elemento dos elementos da primeira linha, eu mantive fixa a primeira linha. Quando eu passo para a segunda linha, eu fixo a segunda linha da primeira matriz e vou percorrendo ali as respectivas colunas e a gente vai obtendo os respectivos elementos, tá bom? Então, a nossa matriz resultante aqui é essa matriz de ordem 2 por 3, como a gente já tinha acabado de verificar, tá? Aí eu faço uma pergunta, eu consigo calcular C vezes A, né? Então, nesse caso aqui, verifiquem se a gente tem a mesma quantidade de linhas ou a mesma quantidade de colunas. Então, a gente vai ter colunas e linhas. A gente tem 3 colunas para 2 linhas, então a gente não consegue resolver o produto C vezes A. Observem isso depois, tá? E uma observação que eu quero fazer agora é sobre a comutatividade da multiplicação de duas matrizes, né? Então, a gente viu que vale a comutatividade da adição, mas será que vale a comutatividade da multiplicação? Como vocês vão observar, né? Em geral, a existência do produto A vezes B nem sempre vai implicar na existência do produto B vezes A, que foi o caso do exemplo que a gente acabou de ver. A gente acabou de conseguir calcular o produto A vezes B, mas o produto B vezes A nesse exemplo aqui não vai ser possível de ser calculado. Então, em alguns casos, ele sequer existe, né? Mesmo conseguindo calcular B, você não vai conseguir calcular BA. E será que quando existe esse exemplo, quando existe os dois, se eu conseguir calcular B e calcular BA, será que eles vão coincidir, né? Observem que para esse exemplo aqui, a gente viu que não existe, né? Não consigo calcular. Então, eu tenho uma 3 por 5, uma 5 por 6, eu consigo calcular a B. Mas quando eu faço B vezes A, eu tenho a quantidade de colunas aqui diferente da quantidade de linhas da segunda matriz. Então, não existe esse produto, né? Exatamente pela quantidade de colunas ser diferente da quantidade de linhas, né? Então, quando
mesmo que exista o produto AB e exista também o BA, em geral eles podem ser diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, vamos considerar o caso de uma matriz 4x3 e uma 3x4. Pensando numa matriz genérica qualquer, a gente já sabe que a matriz resultante aqui é possível ser calculada e ela vai ter ordem 4x4. Quando a gente faz o produto BA, ele também é possível, a gente observa aqui que eu tenho a mesma quantidade de colunas e a mesma quantidade de linhas, só que nesse caso a nossa matriz resultante é uma matriz de ordem 3x3. Então, a gente já observou lá atrás que para comparar duas matrizes, para que elas sejam iguais, elas precisam ter a mesma quantidade de elementos, a mesma ordem. Então, como nesse caso aqui, elas possuem ordem diferente, elas serão matrizes diferentes. Então, eu não posso assegurar que a existência dos produtos AB e BA vão me garantir que eles possam ser iguais. Tá? Então, logo eu já vou assegurar aqui para vocês que a comutatividade de matrizes não é válida para a operação de multiplicação, tá? Mas aí eu penso o seguinte, mas e quando elas forem de ordem, da mesma ordem, né? Então, que eu consigo fazer a B e o BA, e a matriz resultante ainda é uma matriz de mesma ordem. Então, vamos considerar esse exemplo aqui, que a gente já tratou no começo. Eu tenho aqui a matriz AB, resultante como sendo essa matriz, 17, 23, 39, 53, que é uma matriz de ordem 2x2. E o produto BA, observem que é formado pelos elementos 26, 38, 30 e 44, que são notadamente diferentes dos elementos da matriz AB. Então, a gente conclui que a matriz AB existe, a matriz BA também existe, só que elas são diferentes, tá bom? Então, de fato, a gente pode garantir que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Então, em alguns casos, o produto vai sequer existir, em alguns casos, o produto vai existir, mas a ordem das matrizes vão ser diferentes, e ainda assim, nos casos em que a matriz resultante as matrizes resultantes possuem a mesma ordem, ainda assim elas podem ter elementos diferentes, que foi o que aconteceu nesse último exemplo, né? Podem acontecer em alguns casos muito particulares que a gente tenha a comutatividade. Eu vou colocar aqui o exemplo da matriz A e da matriz identidade, em que você, sempre que você tiver uma matriz A qualquer quadrada e uma matriz identidade da mesma ordem, você vai ter a propriedade de que elas são comutativas nesse caso, ou seja, A vezes identidade, identidade vezes A, você vai ter a mesma matriz resultante, que é a própria matriz A. Nesse caso aqui, a gente costuma dizer que a matriz I é o elemento neutro da multiplicação, tá bom? Então, A vezes I e I vezes A vai dar sempre a própria matriz A. Então, a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, tá? Vou considerar um outro caso aqui, em que essas matrizes são quadradas também, né? Então, a gente tem aqui a matriz A e a matriz B. Observem que eu não estou considerando aqui a matriz identidade, mas nesse caso, olha que curioso o que vai acontecer. Quando eu fizer o produto A vezes B, eu tenho a matriz identidade. E quando eu fizer a matriz B vezes A, eu também tenho a matriz identidade, né? Então, nesse caso aqui, A vezes B também, elas são iguais, valeu a comutatividade nesse caso, né? E tem o caso particular de elas ainda serem a própria matriz identidade. Então, quando isso acontece para os grupos de matrizes, né, que são casos bem especiais de matrizes, a gente fala que a matriz A é a inversa da matriz B e a matriz B é a inversa da matriz A. Então, já fica uma dica aqui para a resolução de alguns exercícios, é que tem alguns exercícios que perguntam assim: a matriz A é a inversa da matriz B? Então, o que você vai verificar para garantir que a matriz A é a inversa da B ou vice-versa? Faz o produto de A vezes B ou de B vezes A, não precisa realizar os dois. Se A vezes B coincide com a identidade, então você já pode garantir que A é a inversa de B ou B é a inversa da matriz A, tá bom? Então, aqui só registrando o comentário que eu acabei de falar para vocês, tá? Basta multiplicar B por A e verificar se deu a identidade, você vai afirmar que A é a inversa de B ou B é a inversa de A. A notação que a gente utiliza para representar a inversa é com A menos 1, tá? A menos 1 está indicando a inversa de A e B menos 1 está indicando a inversa de B nesse caso, né?
E agora a gente já pode colocar as propriedades para multiplicação das matrizes. A multiplicação também vale a associatividade. Então, se você estiver multiplicando 3 matrizes, tanto faz você multiplicar as 2 primeiras e depois multiplicar a terceira, ou multiplicar as 2 últimas e o resultado multiplicar com a primeira. Então, é o que a gente fala de associatividade na multiplicação de matrizes. A gente tem uma propriedade aqui que eu peço para vocês tomarem um pouquinho de cuidado, né? Então, a gente tem aqui a distributiva à direita com relação à soma e ao produto. Então, observem que a gente tem aqui entre parênteses uma soma, operação de soma de matrizes, e aqui fora a gente tem um produto. Então, observem que eu posso fazer a distributiva aqui, só que eu tenho que fazer a distributiva pelo mesmo lado. Então, se o C está multiplicando pela direita a soma, observem que ele vai aparecer multiplicando a direita também da matriz A, porque observem que A vezes C é diferente de C vezes A em geral. Então, a gente precisa cuidar com essa relação. Então, se a distributiva, a multiplicação é à direita, você faz a distributiva à direita. Então, vai ficar A vezes C e B vezes C. Tá? Se ela aparece do lado esquerdo da multiplicação, ela também deve aparecer ali. Então, vai ficar C vezes A e C vezes B. Então, observem que AC é diferente de CA em geral e BC é diferente de CB em geral. Então, observem atentamente o lado em que você precisa fazer essa distributiva. Eu chamo atenção porque em alguns exercícios que a gente acaba fazendo analiticamente mais para frente, os alunos acabam esquecendo desse detalhe e acabam errando o exercício. Essa outra propriedade aqui, a gente já acabou de ver lá no exemplo, ela diz que se você tem a identidade de ordem qualquer multiplicando pela matriz A, isso sempre vai resultar a matriz A. Não importa se você multiplique pela esquerda ou pela direita. Então, é o que a gente fala, é a existência do elemento neutro para a multiplicação. E quando você tem ali o produto de duas matrizes multiplicando por um escalar, tanto faz você multiplicar a primeira matriz ou a segunda matriz, ou fazer o produto das matrizes primeiro e depois fazer a multiplicação por escalar, tanto faz, né? E a quinta propriedade diz que, dadas duas matrizes A e B, se o produto delas for a matriz nula, né? Então, se você tem A vezes B igual a zero, nem sempre você vai garantir que a matriz A é zero ou a matriz B é zero. Tá? Acho que tem até um exemplo na minha lista de exercício que eu peço para vocês. Então, aqui a gente tem uma matriz A que notadamente não é nula, uma matriz B notadamente que também não é nula, mas quando a gente faz o produto aqui, olha, 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, então dá 0. 0 vezes 1 mais 1 vezes 0 dá 0, e assim por diante, na segunda linha também. Então, você tem a existência de A vezes B igual a 0, sem que A seja 0 e sem que B seja 0. Vocês sabem que para números reais, isso só acontece se um dos elementos, pelo menos um deles, é igual a 0. Aqui você não tem essa garantia, tá? Então, o que a gente conclui com essa propriedade é que a gente pode ter A vezes B igual a 0 sem que A ou B seja 0. Mas se a gente garantir que se A vezes B é 0 para qualquer que seja B, no exemplo que a gente acabou de verificar, a matriz A e a matriz B eram conhecidas. Se você está falando que A vezes B é 0, 0 é a matriz nula, observem que é o O inclinadinho aqui. Para qualquer que seja a matriz B, então nesse caso o A é 0, tá bom? Então, cuida aí. Do mesmo jeito, se A vezes B é igual a 0 para qualquer que seja o A, então, nesse caso, o B é 0. O caso que a gente viu era particular. Quando a gente generaliza para toda e qualquer matriz, aí sim vale a propriedade. Vamos definir a potência de uma matriz. Então, uma potência de uma matriz, a gente representa que A elevado a N é o produto de A N vezes. Então, por exemplo, o A ao quadrado aqui seria A vezes A. A ao cubo seria A vezes A vezes A. A elevado à quarta, A vezes A vezes A vezes A 4 vezes. Então, A elevado a N é a potência de N da matriz e a gente vai fazer o produto N vezes. Vamos considerar a matriz transposta. Então, uma matriz transposta de uma matriz A qualquer vai ser a matriz em que você transforma as linhas em colunas. Então, por exemplo, a matriz A aqui, que é dada pelos elementos 1, 2, 3, 4, a sua transposta, então eu vou pegar a linha 1, que é o 1, 2, vai transformar em coluna, ó, 1, 2, 1, 2. O 3, 4, que era a segunda linha, vai se transformar na segunda coluna.
A matriz B, menos 2, 1, 0, 3, então menos 2, 1 vai passar para a coluna, e o 0, 3 vai passar para a coluna. Da mesma forma, a matriz C, 1, 3, 0 vai ser a primeira coluna, e 2, 4, menos 2 vai ser a segunda coluna, tá? Então, o que era linha vira coluna, quando você determina a transposta de uma matriz qualquer. E aí a gente tem essas propriedades da transposta, né? A transposta da soma é a soma das transpostas. Quando você tem uma multiplicação por escalar, né, elevado a transposto, tanto faz se você multiplica antes e faz a transposta depois, ou faz a transposta antes e depois a multiplicação por escalar. Essa propriedade aqui é uma propriedade interessante que a gente acaba utilizando também em alguns exercícios analíticos, que a transposta da transposta é a própria matriz, ou seja, você pega a linha, transforma em coluna, aí você pega a coluna, transforma em linha de novo, acaba voltando para a matriz original. E essa propriedade aqui, ela é uma propriedade curiosa, né? Então, a gente tem que o transposto de A vezes B é B transposto vezes A transposto. Percebam, então, que troca a ordem aqui, olha. Eu tenho A vezes B transposto, ou seja, a transposta do produto, é o produto das transpostas, só que de ordem trocada. Não se esqueçam disso aqui, porque vocês vão errar os exercícios se esquecer. Então, na dúvida, faz o produto primeiro e depois faz a transposta, porque se você calcular duas transpostas e esquecer que você vai ter que fazer o produto de ordem trocada, você vai errar o exercício. Tá? Outra definição importante é a definição de matriz simétrica. Então, a gente vai falar que uma matriz é simétrica quando a sua transposta coincide com ela mesma, tá? Então, a gente tem aqui, se a gente pega a linha e transforma em coluna, então, olha, 1, 5, 9, vou transformar 1, 5, 9. 5, 3, 8, 5, 3, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7. Tá? Então, a gente tem ali... Na verdade, se você olhar a diagonal principal, né? Se você observar aqui a diagonal principal, você tem uma simetria elemento a elemento. Ó. A gente tem o 1, 2 igual a 2, 1. A gente tem o 2, 3 igual a 3, 2. A gente tem o 3... o 1, 3 igual a 3, 1. Agora sim. O 3, 2 igual a 2, 3. E o 3, 3 é a diagonal principal, não precisa comparar, né? Então, como observação, a gente fala que uma matriz é simétrica se A e J é igual a JI para todos os elementos fora da diagonal principal, tá? Então, é isso que acontece. Todos os elementos fora da diagonal principal são coincidentes, como eu acabei de observar, tá? Então, tem essa simetria com relação à diagonal principal. Como observação, o produto de uma matriz quadrada pela sua transposta vai ser sempre uma matriz simétrica. Então, aqui a gente tem dois exemplos de matriz simétrica, que se a gente fizer o produto, então, de A vezes A transposto, a gente tem essa matriz aqui, que é uma matriz simétrica, tá bom? Aqui eu só destaquei como que a gente calculou o produto, mas vocês já se lembram, né? A gente faz a soma da iésima linha pela jésima coluna. Bem tranquilo aqui, só fiz um lembrete. Tá? E a matriz antissimétrica, ela é uma matriz quadrada cuja sua transposta coincide com a sua oposta. Então, nesse caso, a gente tem aqui, por exemplo, a matriz A, a gente calcula a sua transposta, e observem que a transposta de A é exatamente a oposta de A. Tá? A transposta de A é exatamente a oposta de A. Então, a gente observa aqui que todos os elementos aqui, ó, são opostos, tá bom? Então, uma matriz antissimétrica é uma matriz cuja transposta coincide com a sua oposta. Os elementos simétricos em relação à diagonal principal são sempre opostos. Então, observem aqui, ó, que 3, menos 3, 4, menos 4, 6, menos 6, tá bom? Então, tem essa propriedade aí. Já a matriz ortogonal é uma matriz cuja inversa coincide com a transposta, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a matriz A, dada por essa matriz, a sua transposta, trocando a linha por coluna, e a hora que a gente faz o produto de A vezes a transposta, eu tenho a identidade. Então, a gente acabou de verificar ainda há pouco que quando a gente faz o produto de uma matriz por outra e coincide com a identidade, então é porque essa outra matriz é a sua inversa. Então, nesse caso, como A transposto vezes A, ou A transposto, ou A vezes A transposto da identidade, não importa a ordem aqui nesse caso, deu a identidade, então a gente assegura que essa matriz A transposta é a inversa de A, porque A vezes esse elemento aqui deu a identidade.
A matriz triangular superior é uma matriz cujos elementos diferentes de zero aparecem apenas na diagonal superior e abaixo dela são todos nulos. Já a matriz triangular inferior, ela tem elementos diferentes de zero abaixo da diagonal principal e acima sempre elementos nulos, tá bom? Então, a gente tem, para ser a triangular superior, elementos diferentes de zero acima da diagonal principal, zero tudo abaixo. Para ser diagonal inferior, elementos diferentes de zero abaixo da diagonal principal e zero tudo fora. Outro elemento importante é o traço de uma matriz. Então, o traço de uma matriz vai ser a soma dos elementos da diagonal principal, tá? Então, quando a gente faz a soma de todos os elementos da diagonal principal, a gente tem o traço da matriz, tá? Então, só para voltar no exemplo aqui, esse traço seria 5 mais 7 mais 3 mais 9 seria o traço dessa matriz A, por exemplo, tá bom? Eu vou deixar como exercícios, tá? Os exercícios da página 393 e 414 do livro do Alfredo Steinbruch. Deixa eu só tirar um. Não tem alguma coisa incomodando aqui, pronto. Então, o livro de álgebra linear, página 393 e página 414, a gente tem ali sobre as operações matriciais, tá bom? Tem o livro do Steinbruch e do Paulo Winterli, que é um pouquinho diferente dos livros, mas basicamente tem a mesma coisa, só muda um pouquinho as ordens dos conceitos, tá? Basicamente os mesmos livros. Então, se vocês considerarem nesse livro aqui, está na página 216 dos exercícios. Mas lembrando que eu também vou deixar no Moodle uma sugestão mais resumida de exercícios, tá bom? Então, bom trabalho, obrigado por terem chegado até aqui. Tchau, tchau.